Continuando, página 10, do livro Pluriverso dos Direitos Humanos, a Diversidade das Lutas pela Dignidade. Página 10, Introdução. O Pluriverso dos Direitos Humanos. A concepção hegemônica norte-cêntrica dos direitos humanos está hoje num impasse enquanto linguagem de transformação emancipatórias das sociedades. A estreiteza e a seletividade dos seus propósitos mostram-se incapazes de confrontar as sistemáticas injustiças e opressões causadas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Ao mesmo tempo, considerando-se depositárias privilegiada de uma intocável conquista civilizacional, a universalidade abstrata dos direitos humanos hostiliza quaisquer concessões contra-hegemônicas decorrentes de perspectivas insurgentes, revolucionárias ou simplesmente neurocêntricas. Os direitos humanos hegemônicos ou convencionais são, a nosso ver, por resultarem da origem monocultural ocidental, sem que isto ponha em causa a sua ambição universal, por terem estado ao serviço de duplos critérios das justificações imperialistas na arena geopolítica, e por se constituírem hoje como denominadores mínimos de direitos congruentes com a ordem global individualista, neoliberal, colonial e norte-cêntrica. São igualmente porque assentam numa concepção de natureza humana como sendo individual e qualitativamente diferente da natureza não humana, por se fundarem na ideia de que o que conta como violação de direitos humanos está definido nas declarações internacionais, instituições multilaterais e organizações não governamentais. Considerando que a hegemonia global dos direitos humanos como linguagem de dignidade humana é, hoje, incontestável, permanece a questão de saber se esses poderão ser usados de um modo contra-hegemônico. Santos, 2015. Instigados pelas lutas que, por um pouco, por todo o mundo, expõem as possibilidades e, sobretudo, os limites dos direitos humanos neste livro. Dos direitos humanos. E neste livro, ensaiamos uma resposta fortemente condicional. Ou seja, os direitos humanos os direitos humanos hoje, vigentes como uma linguagem hegemônica de dignidade humana, só poderão resignificar-se a partir de respostas a perguntas simples. Por que há tanto sofrimento humano injusto que não é considerado uma violação dos direitos humanos? Que outras linguagens de dignidade humana existem no mundo? Essas outras linguagens são ou não compatíveis com a linguagem dos direitos humanos? Essas questões, como se imagina, só poderão ser respondidas de modo satisfatório se conseguirmos imaginar uma radical transformação daquilo que hoje reconhecemos como direitos humanos. Condenados à irrelevância ou à instrumentalização cínica, a consequência mais perniciosa de uma cristalização ou celebração acrítica dos direitos humanos seria a desvalorização das lutas e dos saberes que, nas mais diversas regiões do mundo, resistem contra as desigualdades do presente e as injustiças do passado. Forjado nessas lutas e saberes emergem concessões de dignidade humana que se poderiam articular com a linguagem dos direitos humanos, se esses fossem concebidos como elementos constitutivos de uma ecologia intercultural e emancipatória das ideias de dignidade humana. Aqui reside o paradoxo de que nos devemos interpelar. Potencialmente, os direitos humanos revelam uma plasticidade que lhes permitiria serem parte das agendas radicais de resistência no seio das lutas contra-hegemônicas. No entanto, ele tem estado reféns da razão metonímica que os mantém cativos numa compreensão de mundo que reduz a compreensão ocidental do mundo. Ao procurar superar a razão metonímica da modernidade ocidental ao encontro de narrativa contra-hegemônicas, filiamo-nos nas epistemologias do Sul. As epistemologias do Sul, conforme formuladas por Boaventura Souza Santos, são um conjunto de procedimentos investidos na produção e validação de conhecimentos nascidos das lutas daqueles que têm resistido às sistemáticas opressões do capitalismo e do patriarcado. Santos, 2014. Imaginar os direitos como uma linguagem contra-hegemônica implica perceber por que é tanto sofrimento injusto e tantas violações à dignidade humana não são reconhecidos como violações de direitos humanos. Não só a vulnerabilidade da vida está desigualmente distribuída através do globo, como persistem lógicas de empatias de reconhecimento da humanidade que impedem que determinadas vidas e sofrimentos se qualifiquem como possíveis de luto. Butler, 2004.
Nesse momento, ou nesse mesmo sentido, Najbulo Nedbelly, referindo-se ao racismo como definidor crucial das fronteiras no contexto da África do Sul, denuncia o que diz ser a santidade global do corpo humano, 2007, página 137. Um corpo com o qual se atribui um estatuto de inviolabilidade que é diretamente proporcional à vulnerabilidade do corpo negro. Nessa leitura, deparamos-nos com a necessidade de confrontar a relação problemática entre uma linguagem hegemônica dos direitos humanos e a permanência de hierarquias entre humanos, uma função das diferenças dos seus corpos, das suas formas de sustento, dos seus ancestrais, dos seus deuses, dos seus desejos e paixões, das suas memórias e dos seus territórios que habitam. Deparamo-nos ainda mais com o modo de determinadas violações à dignidade humana são reconhecidas e valorizadas dentro de esquemas interpretativos de ações ou de ação marcado pelo realismo geopolítico e pelo imperialismo, Falk 2009. Pelas lógicas de visibilidade intermitente do humanismo, Agier 2010, Barnett 2011, ou pela construção de vítimas vulneráveis destituídas de saberes e de agência, Das 2007, Merritt 2007. Esses quadros de inteligibilidade permitem mostrar como as violações dos direitos humanos são registradas, mas não reconhecidas como tal, sem que forças do nunca mais sejam convocadas para uma transformação efetiva das estruturas que distribuem a precariedade da dignidade humana. Imaginar os direitos humanos como parte de um encontro de linguagem de dignidade implicaria a partir de um profundo reconhecimento, um profundo conhecimento das vozes, gritos e murmúrios, das lutas, resistências e levantes, das memórias, traumáticas e exaltantes, e dos corpos, feridos e submissos, daqueles e daquelas que foram subalternizados pelas hierarquias modernas baseadas no capitalismo, no colonialismo e no patriarcado. Trata-se de produzir uma sociologia das ausências, Santos 2006-2014. Desocultar como existentes dos habitantes das zonas não ser, Fanon 1952. Zonas simultaneamente despojadas e passíveis de um ressurgimento singular. Só assim será possível compreender as gramáticas de dignidade a partir dos diferentes sentidos do humano que emergem nos contextos em que são vividos. Falamos, no fundo, da inesgotável experiência do mundo em que radicam as epistemologias do Sul, Santos 2014, e que nos aproxima da realidade daqueles que lutam pelo direito a serem considerados humanos, Pax 1986. Como aquilo que melhor define o Sul é o fato de ter sido silenciado, a escuta profunda dessa resistência e desses ressurgimentos é um desafio mais difícil do que possa parecer, e é muito provável que alguns desses silenciamentos estejam produzidos nas páginas desse livro. A tarefa a que esse livro se propõe é exatamente a de pensar criticamente sobre as ausências e as emergências e as possíveis traduções interculturais que poderemos empreender para além dos direitos humanos convencionais. A partir daí, avançamos como uma cartografia provisória daquilo que designamos por dignidades humanas pós-abissais, necessariamente constituídas a montante daquilo que entendemos a ser genealogia abissal dos direitos humanos. Para tal, importa começar com um olhar sobre o passado e o presente dos direitos humanos convencionais. Página 13. Os direitos humanos hegemônicos ou convencionais. A busca de uma concessão contra-hegemônica dos direitos humanos deve-se começar por uma compreensão do itinerário histórico de como são convencionalmente entendidos e defendidos, isto é, das concessões hoje dominantes, vinculadas à sua matriz liberal, individualista e ocidental, ao predomínio das liberdades de primeira geração, direitos civis ou direitos cívicos e políticos. A hegemonia global dos direitos humanos como linguagem da dignidade humana convive com a perturbadora constatação de que a maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos, mas objeto dos seus direitos. Nesse sentido, o modo como o discurso dos direitos humanos se solidificou, apartando os sujeitos e objetos, é bem captada por Macau Mutua, 2001, quando defende a existência de uma metáfora fundadora constituída pela tríade salvadores, selvagens e vítimas, à luz da qual se estabelecem as práticas e os discursos hegemônicos dos direitos humanos.
Muitos dos limites que encontramos nas possibilidades emancipatórias dos direitos humanos convencionais prendem-se a uma teleologia triunfalista que consiste em conceber a ideia de dignidade humana vinculada pelos direitos humanos como um produto singular da história e da cultura ocidental, que deve ser universalizado enquanto bem humano e incondicional. Essa teleologia assume que todas as outras gramáticas de dignidade humana que competiram ao longo da história com a dos direitos humanos eram inerentemente inferiores em termos éticos e políticos. Esta ilusão teleológica, Santos 2015, incorre, em primeiro lugar, na tentação de convocar uma narrativa linear, que estabelece os seus próprios precursores. Assim como refere Samuel Moyn, é comum encontrarmos narrativas históricas que definem como direitos precursores do atual regime internacional de direitos humanos elementos tão distintos como o direito natural de Aristóteles e os filósofos estoicos, o universalismo cristão e o direito natural e a Declaração da Independência dos Estados Unidos em 1776, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, na França, e a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948, Moyn 2010. Esta narrativa linear resulta do viés introduzido por uma leitura da história da frente para trás, de tal modo que o passado é constituído ou construído a partir da hegemonia atual da concepção eurocêntrica de direitos humanos. Temos defendido, Santos 2015, que esta linearidade não é plausível, dado em que cada momento histórico tiveram em competição diferentes ideias de dignidade humana, e a vitória de uma delas, no caso, os direitos humanos, é um resultado contingente do que pode ser explicado a posteriori, mas que não poderia ser deterministicamente previsto. Assim, a vitória histórica dos direitos humanos traduz-se muitas vezes num ato de violenta reconfiguração histórica. As mesmas ações que, vistas da perspectiva de outras concessões de dignidade humana, eram ações de opressão ou dominação, e foram reconfiguradas como ações emancipatórias e libertadoras a serem levadas a cabo em nome dos direitos humanos. Essa reconfiguração é característica de um processo mais amplo e inerente à modernidade ocidental. Por um lado, reclama-se a inequívoca superioridade das tradições ocidentais, depurando-as da matriz colonial racista. Por outro lado, oculta-se o fato de que, na base da afirmação monocultural do Ocidente, está a continuada apropriação de tradições e saberes de outros continentes e lugares do mundo, tornada possível pela empresa colonial. Como Hannibal Quinjano, 2015, e Henrique do Céu, 2000 mostraram, a arrogância epistemológica da modernidade ocidental é a outra face da arrogância da conquista colonial moderna. Um bom exemplo dessa construção é a narrativa linear do que se refere aos direitos humanos. É a procedência de que tem sido estabelecida entre as declarações que resultaram da independência dos Estados Unidos da América e da Revolução Francesa e o regime de direitos humanos que se estabeleceu após a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, se não fosse a Segunda Guerra Mundial e o impacto do Holocausto, nada faria supor a emergência dos direitos humanos. Primeiro porque os valores que se assentam não se encontravam minimamente disseminados ou incorporados nas opiniões públicas. Segundo porque os direitos humanos eles são um subproduto de um sistema tradicional de políticas intergovernamental, Folk 1999. Apenas um encontro entre a má consciência, indiferença e cinismo dos líderes estatais e a ação idealista de alguns diplomatas de segunda linha permitiu a ratificação internacional da Declaração dos Direitos Humanos, Folk 2000 e 2009 e Gledo 2001 e Moyn 2010. Na verdade, até a década de 1970, o impacto dos direitos humanos na luta pela dignidade humana ele foi irrisório, quase se limitando a denúncias estratégicas esgrimidas entre Estados Unidos e a União Soviética no quadro da Guerra Fria. Aí se convencionou proclamar a precedência dos direitos civis e políticos sobre os direitos econômicos e sociais.
Na década de 1970, os direitos eles foram se assumindo como uma única narrativa emancipatória possível ante a aparência falência da utopia socialista combinada com a crise da ideia do Estado-nação, em 2010. O fato de os direitos humanos se alicerçarem internacionalmente numa matriz liberal, que os concebe como direitos individuais e privilegia os direitos civis e políticos, não é de forma alguma separável do modo como impuseram sobre os escombros da utopia socialista. De fato, como muitos autores têm notado, a emergência dos direitos humanos como linguagem de dignidade a partir da década de 70 coincide com a inquestionada hegemonia do neoliberalismo na cena mundial perante a derrocada dos regimes socialistas. Os termos dessa convergência histórica são aliás, alvo de interessantes discussões. Veja-se, por exemplo, o debate entre Susan Marks e Samuel Moyn, debruçando-se sobre a leitura histórica dos direitos humanos produzidas por Moyn em The Last Utopia, em 2010. O Susan Marks, em 2013, ela acusa o autor de negligenciar o quanto a consolidação dos movimentos dos direitos humanos a partir da década de 70 foi um instrumental para a instauração de disseminação de um regime neoliberal caracterizado pela prescrição de políticas de privatização, desregulação e destituição ou destruição do Estado social. Nesse sentido, Susan Marks salienta, por exemplo, o modo como essa relação surge na obra de Naomi Klein, 2007, para quem a emergência do movimento dos direitos humanos é uma condição relevante para a consolidação do neoliberalismo. Em causa estaria o modo como, perante o agravamento do neoliberalismo, os direitos humanos teriam criado uma cultura de denúncia dos abusos do neoliberalismo, sem confrontar as condições estruturais que tornaram esses abusos possíveis. A réplica de Moyn reitera a simultaneidade histórica, já por si identificada, na emergência dos direitos humanos e na consolidação do neoliberalismo, e identifica o que diz serem condições negativas partilhadas, a saber, ênfase em estados pós-coloniais e desenvolvimentistas, um compromisso prioritário com o indivíduo e com as liberdades individuais e uma suspeição em relação ao Estado, mesmo se ambos os projetos dependessem de um mesmo Estado para cumprir as suas agendas. Moyn, 2014, páginas 155 a 156. No entanto, para Moyn, as relações entre o neoliberalismo e os direitos humanos eles cessam na partilha dessas condições, considerando excessivo com os dados existentes, que se possa falar numa interdependência ou numa sinergia. Por outro lado, Moyn considera que o vínculo de interdependência entre imperialismo e os direitos humanos é mais forte, ainda que intermitente, mesmo recusando uma densa relação de cumplicidade ou codependência com o neoliberalismo. O Moyn ele reconhece que os direitos humanos ele têm sido uma linguagem impotente para uma crítica sistêmica às relações socioeconômicas crescentes e marcadas por uma desigual distribuição de riqueza. Mais do que criticar os direitos humanos, segundo Moyn, os críticos do neoliberalismo eles deveriam reconhecer a falta de vocação desses, enquanto linguagem apolítica para contrair as desigualdades econômicas, estruturais e sistêmicas, e sugerindo uma necessidade de outras linguagens oposicionais mais vocacionados para esse efeito. Independente de como cada qual perceba a relação entre direitos humanos e o neoliberalismo, e a despeito das possibilidades que encontre nos direitos humanos como parte das lutas com dimensões sistêmicas e anticapitalistas, esse debate é suficientemente revelador do imperativo de uma hermenêutica da suspeita em relação àquilo que chamamos de direitos humanos convencionais. O triunfalismo teleológico ele é assim insustentável tanto pela arbitrariedade na definição dos precursores dos direitos humanos, pelo óbvio caleidoscópio das linearidades forjadas, como pela evidência de um presente impassível de ser celebrado.
E não é possível conceber um itinerário emancipatório celebrando, sem ousar confrontar, as sistemáticas expropriações da dignidade. Atua Reine, 2014. Consertadas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. O segundo problema da teleologia triunfalista, ao nosso ver, é que ela não leva em devida consideração as diferentes concessões de humanos que foram sendo constituídas naquilo que se reivindica ser a genealogia histórica dos direitos humanos. Nós poderíamos falar, claro, de um modo como Aristóteles defendia a servidão natural, ou como muitos dos entusiastas da Revolução final do século XVIII puderam aclamar valores inalienáveis do homem sem alguma vez se vacacionarem, que eles poderiam aplicar aos negros, aos escravizados e às mulheres. Mas considerando apenas a emergência do regime internacional dos direitos humanos no século passado, Balakrishnan Rajagopal, 2009, afirma que esses foram, numa gritante ausência, eles foram criados, na verdade, como um defeito de nascença pelo fato de terem sido constituídos numa gritante ausência de contribuição de certas culturas e comunidades não ocidentais. No mesmo sentido, Boaventura Sousa Santos, 1999, havia proposto a necessidade de um guião intercultural dos direitos humanos. Até hoje, afirma Rajagopal, os direitos humanos jamais se refizeram desse defeito de nascença, muito pelo modo como fracassaram em responder às questões políticas mais importantes do século XX. O colonialismo, uma narrativa vasta, na qual a Guerra Fria foi apenas um dos enredos. Também por aqui se perceberam as debilidades antissistêmicas do regime internacional de direitos humanos. De fato, não se pode deixar de ser considerada significativa a deliberada omissão da Declaração dos Direitos Humanos ou dos Direitos do Homem, da referência à autodeterminação dos povos no momento em que a metade do mundo estava sob julgo colonial, como não pode ser ignorada a irrelevância da linguagem dos direitos humanos até muito tarde na maioria das lutas anticoloniais. Nesse sentido, a Declaração dos Povos Coloniais do Mundo, apresentada em 1945 por Kwame Nkrumah, 1973, no encerramento do Congresso Pan-Africano, que teve lugar em Manchester, prefigura de forma categórica a omissão que marcaria a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que seria aprovada 3 anos depois. No entanto, a questão não é denunciar o quanto o humano que jaz no alicerce dos direitos humanos convencionais foi, até muito recente, ostensivamente excludente de uma parte significativa da humanidade. Essa leitura ela pode até, eventualmente, ser contraposta com a alegação de uma abertura progressiva que deve ser celebrada. O que cabe compreender é o modo como os direitos humanos se alicerçam num regime de valores matricialmente anti-humanista, no modo como estabelecem hierarquias e formas de subhumanidade. O mesmo é dizer que os direitos humanos têm uma genealogia abissal, Santos 2015. Alguns dos processos centrais que estruturam as desigualdades na realidade contemporânea, como o racismo, o sexismo, a opressão das pessoas com deficiência. As violências fundadoras da modernidade eurocêntrica, como o colonialismo político-militar, a escravatura, o genocídio indígena, que remetem de diversos modos para políticas ontológicas que naturalizam corpos e essencializam hierarquias, numa distribuição diferencial das prerrogativas do humano. Paramos agora então, página 18, e no próximo vídeo continuaremos na página 19.